Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. A nossa aula de hoje de Contabilidade vai abordar a análise patrimonial. A gente vai aqui continuar discutindo a nossa temática de contabilidade, lembrando que é muito importante a gente lembrar aqui que a contabilidade ela visa auxiliar no processo de tomada de decisão. Nesse sentido, a contabilidade ela vai estabelecer procedimentos para a realização das coletas de informações, também para o registro dessas informações, com base nos lançamentos contábeis, nos lançamentos nas contas T, para registrar ali os eventos que acontecem dentro da empresa, possamos assim ter os nossos demonstrativos contábeis, o balanço patrimonial para o processo de tomada de decisão, bem como outros demonstrativos também. Então a contabilidade ela se preocupa em apresentar sim um relatório final para o processo decisório, mas também ela se preocupa em coletar informações e processar elas para apresentá-la adequadamente ao processo decisório. Nesse sentido, a contabilidade, o contador também e o gestor financeiro em apoio ao contador vai buscar elucidar ali quais são os eventos contábeis que estão acontecendo, quais são os atos administrativos que estão acontecendo na empresa, pois é necessário capturar essas informações para que se possa ali fazer o registro das informações. Então, nesse sentido, eu trago a você, no nosso contexto, conforme a gente pode observar, que o principal instrumento de registro dos fatos contábeis é o lançamento contábil, é a realização do débito, do crédito, é a aplicação do método das partidas dobradas. Então, essa é a primeira etapa do processo contábil. A contabilidade, ela precisa capturar a informação e ela precisa registrar, processar essa informação para apresentá-la ao processo de tomada de decisão. E nesse sentido existe a padronização através do plano de contas que será utilizado e que vai refletir a realidade da empresa, de como aquela empresa é. Como existe padronização na evidenciação das informações por meio da estrutura patrimonial, o registro dos fatos deve ser realizados em livros próprios e obrigatórios. Então, se estamos falando aqui de registro dos fatos, precisamos ter livros oficiais para que a contabilidade possa ser feita da maneira adequada. E nesse sentido, nós temos os livros obrigatórios da contabilidade, que são o livro diário e temos também o livro razão. Cada livro tem o seu propósito e cada livro vai retratar ali aquele fato, aquele evento que está acontecendo na empresa, que a contabilidade está ali registrando. O foco, o objetivo, a princípio, é chegar no chamado balanço patrimonial. Você deve lembrar do conceito de bens, direitos e obrigações que vai compor o chamado balanço patrimonial, a principal demonstração contábil que vai retratar o patrimônio da empresa, de como a empresa é, como está a saúde financeira da empresa. E também conhecer a sua estrutura é fundamental para as análises das informações divulgadas pela contabilidade. Então, entender o balanço patrimonial, a sua estrutura, como que os eventos se transformam no relatório é importante para o processo decisório. E é no balanço patrimonial que se encontra também, entre outras informações, a informação do patrimônio líquido, recursos próprios da entidade, que representa o capital próprio da entidade. Então, a contabilidade, ela busca capturar as informações, ela vai processar essas informações através dos lançamentos contábeis, através do registro dos débitos, dos créditos, para apresentar um relatório adequado. E esses registros dos lançamentos, dos débitos e também dos créditos ocorrem através dos livros diário, livro razão, são livros que vão mostrar ali o sequenciamento dos eventos que aconteceram na empresa. Então, ao acessar, ao visualizar ali um livro razão, por exemplo, você consegue entender o que aconteceu na empresa lá no passado, o que está acontecendo com a empresa em relação às suas operações, em relação também à sequência de eventos que está ali acontecendo. Então, é possível, nesse sentido, realizar análises para entender como está o andamento daquela empresa nas suas atividades operacionais. E a contabilidade apoia nesse sentido também, de retratar a realidade da empresa também no caminhar das suas operações. E é por isso que é importante ter o livro razão, o livro diário, fornece ainda segurança e confiabilidade em relação aos registros.
Imagina um registro que esteja inadequado ou que esteja violado, não vai ser uma informação confiável ao processo de tomada de decisão. E é por isso que o livro diário, ele mostra a sequência do que foi feito, do que foi registrado. Não é possível, por exemplo, alterar de maneira direta ali um evento que foi já registrado. Então é importante que se tenha atenção no que diz respeito ali ao sequenciamento do registro da informação contábil, que vai auxiliar ali no processo de tomada de decisão mais tarde por meio dos demonstrativos contábeis. Processo contábil. Então a contabilidade ela é um sistema de informação, é importante lembrar esse ponto também. Quando a gente fala da contabilidade, a gente está pensando num sistema que vai buscar capturar as informações de como a empresa está lidando com as suas ações no mercado. Então, os eventos que acontecem, os eventos administrativos que estão acontecendo serão registrados pela contabilidade. A contabilidade ela precisa capturar as informações e é por isso que existem documentações, como, por exemplo, contratos, notas fiscais, cupons fiscais, que vão dar embasamento para a realização dos registros contábeis. E aí ocorrem os débitos e os créditos da contabilidade, como, por exemplo, para registrar uma operação de venda. Uma operação de venda basicamente vai exigir no mínimo 2 registros. O registro ali da venda em si, que é o reconhecimento da receita de venda, e também a baixa do custo, a baixa do estoque para custo na demonstração do resultado. Então, para isso é necessário uma documentação que mostre que de fato aconteceu aquele evento, que de fato aconteceu aquele registro. E essa informação precisa ser processada para se apresentar de maneira adequada dentro do balanço patrimonial. E nós temos, para auxiliar nisso, o plano de contas, que é padronizado. O plano de contas padronizado permite o registro desses eventos de forma que a informação contábil fique comparável. Então é impossível comparar informações de eventos que acontecem dentro da empresa em períodos distintos. Então a contabilidade ela traz a padronização como algo fundamental. Então, conforme a gente pode observar aqui na tela, os dados coletados pela contabilidade são apresentados de maneira periódica aos interessados, isto é, aos stakeholders, aos usuários da informação contábil, de maneira resumida, de maneira ordenada, porque os usuários precisam tomar decisões de forma efetiva, de forma rápida, de forma segura. A informação contábil precisa ser segura, formando assim os relatórios contábeis. A contabilidade no Brasil se pauta em 2 bases, a base legal e a base normativa. Na base normativa nós temos os pronunciamentos contábeis, que traz diretrizes, orientações, princípios também, sobre como a contabilidade deve ser retratada nas empresas brasileiras. E junto a ela nós temos as normas brasileiras de contabilidade, que também exerce o mesmo papel. Na base legal nós temos diversas legislações, mas destaca-se aqui a lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, que vai retratar como deve ser, do ponto de vista legal, a contabilidade de uma entidade de maior porte, de grande porte, uma sociedade anônima, entre outras legislações também que devem ser observadas na aplicação na hora de se preparar a contabilidade dessas empresas. No que diz respeito ao processo contábil, então nós temos as fases importantes. Primeiro, coletar informações, aliás, coletar dados. Isso envolve identificar os fatos contábeis, analisar documentos comprobatórios, ter respaldo documental para a realização dos registros, organizar esses registros. A contabilidade ela vai processar esses dados coletados por meio de lançamentos contábeis. Então ela vai, nesse sentido, interpretar os documentos, demonstrando eles na forma de registros contábeis, de lançamentos, mediante ali os livros diário e livro razão, através dos sistemas informatizados. O objetivo é apresentar relatórios para o processo de tomada de decisão,
que se demonstram na forma de relatórios contábeis ou demonstrações contábeis que exibem a posição patrimonial, econômica e financeira da entidade. Como está a entidade em termos de desempenho operacional naquele momento? Os usuários da contabilidade precisam desse tipo de informação para o processo de tomada de decisão. Eles querem conhecer como está a empresa, como está a saúde financeira. Será que a empresa tem capacidade de caixa para pagar ali as suas obrigações? Ou será que não? Tudo isso a contabilidade vai fornecer em termos de informação. Então, por isso, é importante nesse processo identificar os fatos. Quais são os fatos que estão afetando o dia a dia da empresa, que estão implicando ali em mudanças no patrimônio da entidade? Quais são esses eventos que estão acontecendo? Operações de compra, de venda, negociações, aquisição de itens de imobilizado. Então é importante identificar esses fatos, identificar após isso as contas. Quais são as contas contábeis que estão ali envolvidas ou relativas àqueles fatos que estão sendo identificados na entidade. Uma vez determinadas as contas envolvidas, é possível realizar os lançamentos contábeis, débito e crédito, para o registro das informações e aí processá-las para que possamos ter ali relatórios contábeis confiáveis para o processo de tomada de decisão. E é possível também, nesse processamento, realizar conciliações, conferências, checagem, verificar se os valores estão corretos, se não estão, fazer adequações conforme aquilo que os documentos dão como embasamento e conforme a realidade da empresa. E aí a gente chega nos fechamentos, que é chegar propriamente dito no relatório final da contabilidade, que vai auxiliar no processo de tomada de decisão. Então repare que a contabilidade ela exerce um grande papel ao coletar dados, ao processar esses dados através de lançamentos, para depois apresentar relatórios contábeis. Esses relatórios tem um respaldo legal e também tem um respaldo normativo. Então a contabilidade ela é, num certo sentido, padronizada até para permitir que o usuário, especialmente aqui o usuário externo da informação, aquele que está fora da empresa, consiga entender como essa empresa é, como que ela funciona, qual é a capacidade de ação dessa empresa dentro do mercado, qual é a capacidade financeira de pagamento dessa empresa, ou então qual é a capacidade dessa empresa em gerar caixa. Será que essa empresa ela está ali no seu desempenho gerando lucro também? Ou será que as suas operações, os seus esforços que ela tem tido através das suas despesas não tem sido suficiente para ter receitas elevadas, de forma que ela tenha um lucro ali satisfatório para as suas operações? Todos esses tipos de informações é possível entender através da contabilidade. E isso só é possível graças a esse procedimento de coletar, processar e registrar a informação para apresentar um relatório para o usuário da contabilidade. Registro contábil e livro diário. Na contabilidade nós temos um livro muito importante chamado livro diário e ele também se faz fundamental para o gestor. Através do livro diário é possível entender qual foi a ordem dos eventos que aconteceram na empresa, qual foi o sequenciamento dos fatos que aconteceram na entidade. Então, como o nome já diz, livro diário, ela registra os eventos que acontecem na sequência. Você pode até pensar no livro diário ali, comparando ele com um livro diário pessoal, num certo sentido, porque ele vai fazer justamente isso, ele vai trazer ali o dia a dia da empresa na forma de registro contábil. E isso permite uma certa confiabilidade, já que não se pode inserir novos registros em datas que já transcorreram. Então a gente tem, nesse sentido, um histórico confiável até para efeitos de validação por auditorias, por exemplo, que pode utilizar essa informação para validar se aquele evento de fato aconteceu na empresa ou se houve, inclusive, a falta de algum registro. Então, um livro diário, ele permite essa segurança para
à contabilidade. Entre outras coisas, conforme a gente pode observar aqui na tela, veja só, nós temos ainda a formalização dos registros. Então, o livro diário, os livros contábeis, em especial o livro diário, ele formaliza os registros que acontecem dentro da empresa. Então, representa a forma pela qual os registros são efetuados e normatizados pela legislação e regulamentos emitidos pelos órgãos reguladores. Então, nós temos uma forma de registro padronizada através do livro diário que dá segurança, inclusive em termos legais, inclusive atendendo ali a base normativa da contabilidade. Todo lançamento deve conter elementos obrigatórios que servem ao objetivo de dar clareza ao que está sendo registrado. Então, o lançamento contábil, ele vai buscar trazer à tona mais clareza quanto ao evento que está sendo registrado. E é por isso que, num livro diário, você vai encontrar informações como local e data, a conta devedora que está sendo utilizada para registrar aquele evento, a conta credora, os valores relacionados a essas contas, também um histórico, se for o caso, algum tipo de detalhamento em relação àquela operação pode eventualmente ser registrado também. Então nós temos aqui alguns elementos obrigatórios que sempre irão constar num livro diário. Em qualquer entidade que se tenha contato com o lançamento contábil, deve ser possível de identificar a que fato aquilo se refere. Então você consegue consultar um livro diário e identificar fatos, eventos que estão acontecendo. O livro diário vai fornecer confiabilidade da informação. Nós temos o Decreto-Lei 486 de 67, que vai dar essa base para a existência do livro diário nas entidades. Entre outros itens formais, nós podemos mencionar que a vida das entidades está repleta de fatos que geram milhares de registros a cada período. Então, nós temos registros e registros e registros que ocorrem todo dia e isso precisa ser automatizado na medida do possível. É por isso que nós temos sistemas informatizados que auxiliam nesse processo. E também a sistematização do registro. Então, por isso que existe uma forma padronizada de se realizar o registro e organizar aqueles dados que estão acontecendo em torno ali da empresa para seu armazenamento. Então é importante também guardar essas informações de forma que isso traga segurança. Então existe uma preocupação em relação à segurança da informação. O livro diário proporciona isso também. Ele é um instrumento no qual se registram os lançamentos contábeis, basicamente. Ele possui formalidades que garantem ali o padrão de registro adequado dos fatos contábeis. Então a gente pode mencionar em relação às formalidades, existem formalidades que são intrínsecas e outras que são extrínsecas. Então nós temos a necessidade ali de encadernação daquele livro diário, registro em órgão competente. Então o livro diário, ele precisa estar reconhecido em um órgão competente. Então se é uma empresa comercial, haverá ali um registro na junta comercial. Se é uma empresa sem fins lucrativos, no cartório, haverá ali nesse livro um termo de abertura e de encerramento, mostrando quando um período se inicia, quando um período se encerra, então, e demonstrando também os eventos que acontecem entre uma coisa e outra, entre o início e o final daquele período. Os eventos são registrados por meio de débito e crédito em ordem cronológica, então a preocupação aqui em relação ao livro diário é justamente com as datas, o sequenciamento das datas se faz, muito importante, e também a expressão em moeda corrente do país. Então no Brasil nós temos a moeda que é o real, que é demonstrado ali dentro do livro diário. Então é importante destacar aqui e reforçar que quando a gente fala ali do livro diário, nós temos uma preocupação muito grande com a data. Então, a data no livro diário, ele se faz fundamental para se ter preservação da integridade daquela informação que está sendo registrada. Então, a data, ela é fundamental. Nós temos o registro conforme as datas, conforme o cada dia da empresa. Cada lançamento, o conjunto de lançamentos contábeis que aconteceram naquele dia são informados ali no livro diário. E é importante que
você como gestor, você pode acessar o livro diário para buscar entender fatos antigos que aconteceram na empresa, buscar entender quais são os eventos que afetaram, por exemplo, o caixa da entidade. Então é possível, uma vez que se desconheça quais são os lançamentos que aconteceram dentro do caixa da empresa ou dentro da conta bancos, por exemplo, é possível acessar o livro diário para entender quais foram os registros ou que tipo de registro esteja faltando ali. É possível identificar, uma vez que se tenha documentos comprobatórios acerca do que foi ali registrado ou que faltou em termos de registro. Então, essa é uma documentação importante para checagem da informação, para verificar se aquela informação é confiável. Isso ajuda a preservar, em especial, a integridade da informação contábil no que diz respeito, mais tarde, ao balanço patrimonial. Então, nós temos o livro diário exercendo esse papel, representando a informação com segurança, por meio de datas. Então é importante destacar isso. O livro diário mostra as datas em que os eventos aconteceram de forma sequenciada, de forma cronológica, que você pode ali observar. Livro Razão. Nós temos na contabilidade também um livro chamado Livro Razão. Além do livro diário, que a gente já conhece, nós já temos ali, sabemos que o livro diário, ele vai registrar os eventos ali conforme o que está acontecendo na empresa, conforme o dia a dia da empresa. Nós temos o livro Razão, que vai ilustrar o que está acontecendo em cada conta contábil, sejam elas contas patrimoniais, sejam elas contas de resultado. Então nós temos o livro Razão com essa finalidade. Se no livro diário a gente consegue observar as datas, o sequenciamento dos eventos, no livro Razão a gente consegue entender o que está acontecendo pontualmente com cada conta. A gente vê ali por cada conta contábil, os débitos e os créditos, entendendo de onde veio aqueles recursos e para onde esses recursos estão indo. Então a gente tem esse livro diário, esse livro Razão, justamente para compreender esse tipo de informação. Então, veja só, acompanhe comigo na tela. A partir do livro diário, são sistematizadas e individualizadas as contas contábeis. Então, aqui nós temos um aspecto em que a conta contábil ela é vista de maneira individual, enquanto que no livro Razão, a gente vê diversas contas conforme os eventos, e não diferente do livro Razão, que vai mostrar o que está acontecendo pontualmente com cada conta. É fundamental que se tenha a oportunidade de analisar as contas individualmente em termos de movimentação. Por exemplo, como é que está a conta estoque da entidade? A entidade está comprando muito estoque, está vendendo bastante, por isso está tendo muita saída. Como que está essa movimentação de entradas e saídas de estoques da entidade? Isso é possível de entender observando o livro Razão, observando nele a conta estoques, para entender essa movimentação que está ali acontecendo. É um instrumento pelo qual se individualiza as movimentações das contas, tanto as contas patrimoniais, quanto também as contas de resultado. Então, todas as contas de receita e despesa são observadas, também podem ser observadas através do livro Razão. Isso acontece por meio dos débitos e também dos créditos, que mostra de onde o recurso veio e para onde ele foi, como esse recurso está sendo realocado quando for o caso. Então é possível entender se houve, por exemplo, uma transferência da conta caixa para a conta banco através da movimentação observada no livro Razão. Isso permite avaliar o saldo, como se chegou naquele saldo, aquele saldo que aquela conta está mostrando, como que alcançou-se aquele valor. Então é possível entender também esse tipo de informação através do livro Razão, bem como incrementos, reduções, modificações que acontecem nas contas e que vão impactar mais tarde o patrimônio da entidade. Tudo são elementos observáveis dentro do livro Razão. E assim como o livro diário, o livro Razão também tem formalidades, como, por exemplo, a encadernação. É necessário que ele seja ali encadernado. Não exige o registro, diferente do livro diário, que é necessário você ter um registro junto à junta comercial. O livro Razão, ele não requer esse registro, mas ele exige também a abertura e o encerramento. Então, ele vai demonstrar ali o início de um período e o final
de um outro período e ele é trabalhado, exibido, demonstrado de acordo com o plano de contas adotado pela empresa conforme a realidade de como aquela empresa é. Conforme o contador definiu naquele plano de contas as contas contábeis a serem utilizadas. Ele vai demonstrar também a moeda corrente do país. Então, a gente pode dizer que, num certo sentido, o livro diário e o livro razão são semelhantes, porém, cada um tem ali a sua finalidade. Então, nós temos o livro diário, ali trazendo o sequenciamento dos eventos por meio de datas, e o livro razão buscando apresentar a mesma informação por meio das contas contábeis, para entender como foi ali a movimentação, como foi a movimentação das contas, como foi a movimentação do estoque e da conta empréstimo. Quando a empresa ela está pagando diversos empréstimos que ela adquiriu, como que está essa movimentação? Então, podemos entender com mais profundidade que o livro diário e o livro razão, eles servem para controle das informações patrimoniais. E é isso que a contabilidade vai focar ao apresentar a informação. Controle para o processo de tomada de decisão. Tendo o livro diário, tendo o livro razão, tem-se os registros daquilo que acontece na empresa, tem-se o controle para o gestor tomar ali a sua decisão. Então é possível entender o que está acontecendo com os recursos próprios da entidade, entender o que está acontecendo com os recursos de terceiro e como esses recursos de terceiros, por exemplo, estão sendo ali gerenciados por meio das aplicações contidas no ativo. Então a gente tem o livro razão com essa finalidade de auxiliar nesse controle, de entender como que está ali a evolução dessas contas, as movimentações, as alternâncias ali entre contas ou as mudanças que acabam acontecendo. Então, se ocorre um evento, um registro, um evento contábil, uma operação de venda, por exemplo, em que se tem, além do registro das receitas e também dos custos, tem-se também o registro dos impostos. Então, será que esses registros estão sendo feitos da maneira adequada, correta? Estão sendo controlados esses valores dos impostos? Então, através do livro diário, através do livro razão, podemos enxergar com mais detalhes essas informações. Esses livros normalmente são acessados por aqueles que trabalham ou que atuam dentro da organização. Então, sócios, gerentes, gestores têm acesso a essas informações, até mesmo para fins de consulta, para fins de análise gerencial. E isso é importante para que o gestor tenha acesso, já que a informação mostra o detalhamento do que aconteceu no balanço patrimonial, por exemplo, como se chegou naquela conta. Às vezes, ao acessar uma informação, você pode ficar com dúvidas sobre como aquele valor de estoque está ali sendo representado. E através da consulta do livro razão, é possível entender quais foram as vendas e quais foram as compras que aconteceram na empresa e assim entender para onde foi o recurso e como esse recurso ele foi manuseado. Então nós temos o livro razão ajudando nesse propósito, ajudando nessa finalidade. O caso da ONG Feliz Limitada. Então a gente vai ver aqui uma situação e a gente vai analisar, discutir aqui juntos sobre esse caso. Então acompanhem só comigo na tela. A instituição sem fins lucrativos, ONG Feliz, sempre teve uma contabilidade exemplar. Todos os registros e relatórios são muito bem guardados. Porém, com a troca do contador da empresa, percebeu-se que os livros contábeis não tinham registros nos órgãos competentes. Como resolver esse problema e a quem recorrer para efetuar esses registros? Então é importante aqui observar a preocupação com os registros. Então é importante guarnecer a informação. O registro da informação ele precisa ser guardado, ser preservado. E não só isso, mas também ser útil ali para a geração de relatórios. Então os relatórios que são utilizados para o processo de tomada de decisão. Então é necessário haver registro, não só apenas o registro físico ali no livro diário, mas esse registro precisa estar sendo reconhecido. E aí nós temos órgãos competentes que vai auxiliar nesse reconhecimento, como por exemplo a junta comercial, no caso de entidades ali comerciais. Então nós temos a preocupação com o registro. Se alguém perguntar para você onde está o registro daquilo que está acontecendo na empresa, o que você
pode argumentar ou responder ou se preocupar acerca disso? Então, quando a gente pensa no registro contábil em si, nós estamos pensando basicamente na vida da empresa, de como a empresa está ali atuando no mercado e de como está a sua saúde financeira. Sem esses registros, não é possível entender ali qual o efeito de caixa que a empresa tem, se esse caixa está sendo gerenciado da maneira correta, se os empréstimos e as obrigações acessórias, obrigações governamentais, por exemplo, estão sendo adequadamente pagas. Então o registro ele se faz fundamental para que se tenha esse controle patrimonial. Bem, voltando aqui à nossa tela, nós temos que os livros contábeis devem ser armazenados durante toda a vida da organização, porque ele representa justamente isso, a vida da empresa, de como a empresa é e de como a empresa era no passado, tendo em vista as informações históricas, para que em qualquer momento futuro se possa efetuar consultas, conferências. Tá? É possível consultar a informação, entender como era o passado da instituição. Para a auditoria, isso se faz importante no sentido de compreender quais eventos futuros podem afetar a empresa a partir dali, a partir daquele momento. Então, a auditoria se utiliza muito das informações do livro diário e do livro Razão, por exemplo, para fazer essas conferências, consultas. No dia a dia da empresa, o gestor pode utilizar essas informações para checar se aquela informação lá no passado, de 6 meses atrás, por exemplo, está correta ou não, ou qual o efeito que aquela informação gerou até o momento. Então, no caso, somente o livro diário possui a obrigatoriedade do registro. O novo contador deverá ir até o cartório, no caso de uma ONG, que é o que estamos falando aqui. Se for uma empresa comercial, na junta comercial, então no caso de uma ONG, ele vai até o cartório de registro de títulos e leva toda a documentação para fazer o registro ali do livro diário, né? Então, se for entidade comercial, então eles recorrem ali à junta comercial do estado para a realização do registro da informação. Então, conforme a gente pode observar, observando aqui na nossa documentação, na Câmara de Documentos, eu trago aqui a você um exemplo de um livro diário que a gente pode aqui ilustrar. Então, nós temos aqui a informação da data, do local, da cidade e também da data em que aquela folha ali foi utilizada para o registro das informações, e aí nós vemos a partir daqui o registro das contas contábeis. Então observe, nós temos a primeira data ali 1/1 e na sequência o código e os nomes das contas envolvidas. Então nós temos aqui o código da conta envolvida, conforme o plano de contas, nós temos ali a conta caixa, a conta capital social, mostrando que este foi o dia 1 da empresa. Houve uma integralização, debita-se caixa, acredita-se capital social, houve uma integralização de valores. E aqui mais adiante a gente consegue ver que foi realizado um débito no valor de 50 mil e um crédito no valor de 50 mil. Um pouco mais abaixo a gente pode ter uma informação detalhando o que aconteceu. Então houve ali uma integralização de contas ali, de cotas do capital social da sociedade. Então os sócios dispuseram valores para a empresa. E conforme a empresa caminha nas suas operações, ela vai demonstrar também os próximos registros. Então, nós temos um outro registro aqui, que é um débito, uma conta chamada banco, e um crédito na conta caixa. Isso quer dizer que houve um depósito dos valores que estavam disponíveis em caixa para o banco ali da entidade. Neste caso, houve uma abertura da conta bancária e foi depositado apenas uma parcela, neste caso 48 mil daqueles 50 foi depositado no banco. Então a gente vai vendo aqui como está o dia a dia da empresa. Numa próxima operação, nós temos ali imóveis sendo debitado e um crédito na conta banco. Isso sinaliza que houve uma aquisição de um imóvel. Então os detalhes são demonstrados no livro diário de que houve uma compra daquele imóvel conforme a escritura de compra e venda de fulano de tal, neste caso do João, que fez ali a disponibilização do imóvel. Então nós temos aqui imóveis debitando, banco creditando e aqui ao lado os valores, 30 mil, representando o valor do imóvel naquele momento e o valor que foi adquirido aquele imóvel. Então aqui nós temos a folha
diário. Então repare que aqui é o diário. Então nós temos as datas sendo demonstradas ali em sequenciamento. Por outro lado, nós temos também o livro Razão. Então nós temos aqui a escrituração do livro Razão da entidade, que vai focar não nas datas, mas nas contas. Então aqui a gente vê, por exemplo, um detalhamento do que aconteceu na conta contábil chamada caixa. Então houve valores que foram debitados e creditados na conta caixa, como por exemplo a entrada de capital. Então lembre-se que a conta caixa, a conta de ativo, aumenta a débito. Então nesse sentido, houve um débito ali na conta caixa de 50 mil. Então se a gente olhar no próximo evento que afetou a conta caixa, nós temos um depósito em dinheiro no banco. Isso indica que houve um crédito na conta caixa, pois conta de ativo reduz a crédito. Então nós temos aqui ao lado um crédito de 48 mil, sinalizando que até o momento foi reduzido ali 48 mil nos valores de caixa. Isso quer dizer que o saldo até essa data na conta caixa é de 2 mil. Mas ao lado nós temos também a informação do pagamento de despesas de cartório. Então esse pagamento de despesas indica também uma saída de caixa. Isso representa um crédito, uma redução da conta de ativo. E isso nos leva a um saldo final da conta caixa de R$1.000. Aqui eu te dei o exemplo da conta caixa, mas o mesmo ocorre para cada conta contábil, capital social, a conta banco. O que aconteceu na conta banco? Então a gente consegue ver ali através do livro diário, observando o histórico de débitos e créditos que aconteceram. Lembrando ali que contas de ativo aumentam a débito e reduzem a crédito, e as contas de passivo aumentam a crédito e reduzem a débito. Então a gente consegue ver assim todo o nosso livro Razão e sua escrituração. Então isso é muito importante para o processo de tomada de decisão e ver na empresa o que está acontecendo através dos registros, como se chegou naqueles valores. Então é importante que você tenha atenção também quando você estiver atuando dentro da empresa, ter atenção ali ao livro contábil, ao livro diário, ao livro Razão, e buscar essas informações também para auxiliá-lo na sua atividade. Muito bem, agora nós temos um momento de reflexão em que você pode enviar suas dúvidas, seus questionamentos, seus comentários, sua opinião também, mas a princípio eu trago aqui a você algumas questões para refletirmos juntos. Então veja, o que justifica a contabilidade se basear em processos sistemáticos? Por que a contabilidade é tão sistemática nesse sentido em relação ao procedimento de registro? E repetitivo para exercer o seu papel informacional. Você consegue palpitar algo nesse sentido? O livro diário, ele pode ser comparado a um diário pessoal? O que justificaria essa semelhança? Então aqui eu coloco algumas questões para você refletir. Coloque nos comentários, junto aos tutores ali, o que você acha a respeito desses questionamentos. Bem, eu vou dar alguns instantes a você e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, recebi aqui alguns comentários, algumas colocações. O pessoal está comentando aqui que foi criado ali o SPED em 2007, que é composto pela escrituração contábil, fiscal e nota eletrônica. Com isso, as empresas são obrigadas ao registro na receita do livro diário. Então, a entidade, ela utiliza ali o SPED para a chamada escrituração digital. Então, nós temos na contabilidade a escrituração digital. No entanto, ela é obrigada a preservar ali as informações no livro diário da entidade. Então, é importante ter essa observação. A escrituração ela pode ser feita de maneira digital, mas é de responsabilidade da empresa ter ali o livro diário, que pode ser impresso e encadenado. Então é importante ter atenção a esse detalhe. O pessoal está comentando também, podemos dizer que o livro Razão é onde estão os saldos de todas as contas registradas no livro diário. Sim, você pode observar as mesmas contas que aparecem no livro diário são as mesmas contas que aparecem no livro Razão. Só que no livro diário a gente tem informação conforme os eventos ali por data. E no livro Razão a gente vê por conta pontualmente. Então, voltando aqui às nossas questões de reflexão, né, a gente pode comparar, sim, um livro diário como sendo um livro diário pessoal, em que no seu dia a dia a empresa vai registrar ali as informações do que está acontecendo na empresa. Então, nós temos ali o livro diário pessoal da empresa, é chamado simplesmente de livro diário, que mostra os débitos e os créditos que acontecem ali na empresa. E o que justifica a contabilidade ter ali esse processo mais sistematizado? Então, a contabilidade ela precisa ser rigorosa para preservar ali a comparabilidade da informação. É por isso que nós temos plano de contas, por isso que há ali um método de registro muito consistente para o registro das informações, de forma que isso possa preservar ali o processo de tomada de decisão. Por isso, esse rigor no que diz respeito ao registro da informação contábil. Desde já, queria agradecer a você pelas suas colocações, pela participação em sala de aula. Muito obrigado, viu? Ativo e passivo. É importante você resgatar aqui a informação de que o patrimônio consiste no conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens e direitos correspondem ao ativo e as obrigações correspondem ali ao passivo. Esse conjunto informacional todo vai representar o patrimônio da entidade, aquilo que ela tem e aquilo que ela deve, mostrando assim todos os recursos da entidade. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais o conceito de que temos a respeito do patrimônio. Se você entende que patrimônio é bens, direitos e obrigações, a gente pode ir um pouco mais além. Sabemos que bens e direitos são ativos, mas podemos pensar ativo como algo, aliás, como um recurso controlado pela entidade. A entidade tem um controle sobre aquele recurso. Então isso traduz para nós um pouco mais o que representa, o que significa ativo. Então acompanhe só comigo na tela. Ativo compreende os bens e direitos, são as aplicações de recursos disponíveis da entidade, contempla o capital de giro. Capital de giro neste contexto refere-se ao ativo circulante e demais elementos necessários à atividade da empresa, que é o ativo não circulante, são os recursos de apoio de estrutura da entidade, os itens de imobilizado em especial. Aprofundando o nosso conceito do que é ativo, ativo é sim bens e direitos, mas é também, de acordo com a base normativa da contabilidade, CPC 00, é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Então, se a empresa, uma indústria, tem uma máquina no seu pátio de produção, então ela teve ali um evento passado, que foi realizar uma transação para comprar aquela máquina. Então, um evento passado fez com que ela tivesse aquele recurso naquele momento. Então, nós temos um recurso econômico, que é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos para a entidade. Benefícios econômicos refere-se ao potencial que aquele recurso tem de gerar caixa. Então, uma máquina ajuda a empresa a produzir, a empresa vende aquele produto, ela vai ter ali uma lucratividade e ela recebe dos clientes através daquela venda.
e isso se torna caixa. Então, nesse sentido, a máquina ela tem esse potencial de gerar benefício econômico futuro ali para a entidade. Ativo vai representar ali as aplicações de recursos. Então, todos os recursos que a entidade possui e que estão aplicados, que tiveram a sua origem representado ali no passivo. Então, nós temos o ativo circulante, são os recursos a serem utilizados, consumidos no curto prazo, e o ativo não circulante, são os recursos relacionados à estrutura, mais ali ao longo prazo. A empresa não espera, pelo menos a princípio, vender itens de ativo não circulante. Então, o ativo circulante vai corresponder ao capital de giro, aquilo que ela utiliza como movimentação no seu dia a dia, caixa, banco, duplicados a receber e estoques. Por outro lado, nós temos o passivo, que compreende as obrigações, isto é, as origens de recursos, origens que podem ser provenientes de terceiros, como fornecedores, bancos, entidades governamentais. Isso refere-se a origens de recursos da entidade e contempla o capital de terceiros, tá? E o capital próprio como origem de recursos. Então, nós temos capital de terceiros, que corresponde ao passivo circulante mais passivo não circulante, e o capital próprio, que refere-se ao patrimônio líquido. São recursos próprios que teve origem por meio dos sócios. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, refere-se à necessidade da empresa em pagar no futuro os usuários, pagar o banco, pagar o fornecedor, pagar as entidades governamentais, e para isso ela precisa transferir um recurso. Geralmente esse recurso é um valor de caixa, um valor de banco, e ela transfere para realizar esse pagamento. Mas em alguns casos ela pode transferir um recurso físico, dependendo do usuário que estiver requerendo ali da empresa. Então, recurso econômico, aqui permanece o mesmo conceito. Sobre o que é esse recurso econômico, trata-se de um direito. Neste caso, é um direito do usuário externo de receber esse benefício econômico quando a empresa for liquidar ali a obrigação. Então, a gente pode ver uma ilustração do passivo, composto por passivo circulante e não circulante. Ali, isso mostra o capital de terceiros, o circulante mais o não circulante, e o patrimônio líquido representando o capital próprio. Então, nós temos que todo passivo representa origens de recursos e o passivo circulante vai auxiliar ali na gestão do capital de giro. São os recursos que a entidade está movimentando no curto prazo, dentro dos 12 meses subsequentes ali à data do demonstrativo. E fazer a gestão tanto do ativo quanto do passivo, ele se faz fundamental. Entender quais são os recursos que a entidade tem ali no seu curto prazo, no seu longo prazo, como a entidade pode gerenciar o capital de giro de forma a não ficar sem caixa, por exemplo, de forma a movimentar suas operações de maneira mais saudável. Então é por isso que é importante entender a estrutura patrimonial, para que você possa realizar a gestão em cima do que está acontecendo na empresa no seu curto prazo e também no seu longo prazo. No caso do passivo, nós temos ali passivo circulante, não circulante, representando recursos provenientes de terceiros, como por exemplo empréstimos, valores de fornecedores, que a empresa, por exemplo, quando adquire matéria-prima a prazo, ela gera uma obrigação com o fornecedor, ela precisa pagar, então a matéria-prima que a empresa tem veio daquele fornecedor, teve como origem aquele fornecedor, e isso gera uma obrigação para a empresa, para ser extinguida. Do ponto de vista da gestão, isso precisa ser gerenciado em termos de volume de dívidas que a empresa está ali gerando, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Apuração da situação líquida. Ativo são bens e direitos, passivos são as suas obrigações, as obrigações da empresa. Bens, direitos e obrigações correspondem ao patrimônio. Mas, aprofundando o conceito, ativo é um recurso controlado pela entidade, passivo é uma obrigação presente que a entidade ali possui. Então ela precisa trabalhar tanto o seu ativo quanto o seu passivo para atuar no mercado, para atuar ali nas suas operações. Muitas vezes as obrigações são menores do que o total
de recursos que a empresa tem, no sentido, aliás, eu digo obrigações exigíveis. Quando a gente olha para o passivo, nós temos, na verdade, o passivo barra PL. A gente pode entender o passivo exigível como sendo o passivo circulante mais o passivo não circulante, que é o mesmo que capital de terceiros, e também nós temos o patrimônio líquido, que é o capital próprio, representa uma obrigação não exigível. Então, os recursos provenientes do sócio, que estão lá no PL, não é algo que vai ser pago de volta. O sócio não espera ser pago por aquilo que ele próprio deu para a empresa. Então, por isso, se chama informalmente o patrimônio líquido de capital de terceiros, ou então de origem de capital próprio, desculpa, ou então origens de recursos próprios também, é uma terminologia informal para se referir ali ao patrimônio líquido. Então nós temos ali recursos de terceiros e recursos próprios. Quando a gente observa a diferença entre o ativo e as origens de recursos de terceiros, isto é, o próprio passivo circulante e o passivo não circulante, a gente tem um negócio chamado situação líquida, como a empresa tem em termos de sobras de recursos. Isto é, após a empresa utilizar tudo que ela tem para pagar as suas obrigações exigíveis, o que sobra para ela? Sobra a chamada situação líquida. Isso se dá pela diferença entre o ativo e o passivo exigível. Entenda, mais uma vez, que passivo exigível refere-se ao passivo circulante mais passivo não circulante. Então veja só aqui na tela, acompanhem comigo. Nós temos que a situação líquida representa a principal informação utilizada pelos investidores para decidirem, para tomarem decisões sobre investimentos na entidade, porque é possível entender qual é o nível, por exemplo, de dívidas que a entidade possui e assim entender se essa situação líquida está sendo menor do que deveria, dado o volume de dívidas, ou se ela está sendo maior. Então, ativo menos passivo, passivo aqui é o passivo circulante mais passivo não circulante, é igual a situação líquida. Situação líquida é o mesmo que patrimônio líquido, então você pode fazer essa associação. Situação líquida é o mesmo que patrimônio líquido. Entretanto, no relatório, na demonstração, você vai encontrar a terminologia patrimônio líquido e não situação líquida, tá? Então, é importante ter esse esclarecimento quanto à terminologia que se utiliza no relatório. Embora a situação líquida seja igual patrimônio líquido, apenas o termo patrimônio líquido se apresenta na demonstração contábil. E patrimônio líquido representa, nos dá, aliás, a possibilidade de conhecer a riqueza líquida da empresa. Isto é, se a empresa pagar tudo o que deve, o que vai sobrar para ela? É a riqueza dela. Então se chama, portanto, riqueza líquida. Soma-se os bens e direitos e desse total subtraem-se ali as obrigações com terceiros. O que sobra, o remanescente, o saldo remanescente, nos dá ali a riqueza líquida, que corresponde ao total do patrimônio líquido. Ou seja, a parte que sobra do patrimônio para a pessoa, para a empresa. Então, portanto, situação líquida é aqui chamada de patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, por sua vez, nessa sobra aqui, esses valores que vão remanescer ali na empresa, vai corresponder ali ao total aplicado pelos sócios, isto é, aquilo que os proprietários, os sócios dispuseram para a empresa, e vai representar também recursos que a empresa obteve ali através dos seus esforços, isto é, através das vendas, como na geração de lucros. Então, quando a empresa gera lucro, ela aumenta ali os seus recursos próprios. O patrimônio líquido, de maneira informal, ele é conhecido como passivo não exigível, como obrigação não exigível, como capital próprio. Então, são terminologias equivalentes, que representam a mesma coisa, mas que são usadas de maneira informal. Então, passivo não exigível sinaliza que a empresa não precisa pagar de volta para os proprietários, já que os sócios deram dinheiro para a própria empresa. Capital próprio representa a origem interna de recursos. Nesse sentido, o próprio patrimônio líquido é uma origem de recursos interna, vindo dos sócios e vindo do esforço da própria empresa. É por isso que o PL ele vai ser composto pelo capital social, que são os valores que os sócios dispuseram para a empresa,
por reservas. Reservas são constituídas a partir do lucro gerado pela empresa e também pela conta lucros ou prejuízos acumulados, que é o acúmulo de resultados que a empresa tem, resultados econômicos, isto é, confrontação entre receita e despesa gera um lucro para a empresa e esse lucro que gera para a empresa é acumulado ao longo do tempo. O PL vai ser composto basicamente disso, dos recursos dos sócios e dos recursos que a empresa obteve através das suas operações dentro do mercado. Isto será chamado de riqueza líquida. Entretanto, algumas situações podem ser ali observadas no que diz respeito à situação líquida. As situações líquidas que refletem o patrimônio da entidade. Por isso, o patrimônio líquido recebe esse nome de capital próprio. Você pode encontrar, em alguns casos, balanço patrimonial. Aliás, essa é a maioria dos casos, você vai encontrar balanço patrimonial em que o total do ativo ele é maior que o total do passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, quando isso acontecer, você tem ali um PL, um patrimônio líquido positivo, que é a maioria dos casos que você vai encontrar. Pode ser que você encontre uma situação em que o total de ativo seja menor que as obrigações exigíveis ali, isto é, o passivo circulante e o passivo não circulante. Isso indica que o patrimônio líquido é negativo, ela está ali com o passivo a descoberto, então ela tem uma situação negativa. Isso é um indicativo de uma empresa indo à falência, quando ela tem uma riqueza líquida negativa. É uma situação mais rara, mas pode acontecer. Em outra situação, ela pode ter o total de ativo sendo igual ao total de passivo circulante mais passivo não circulante. Também é uma situação rara de acontecer, já que geralmente o sócio vai dispor ali de valores para a empresa e isso vai ter um patrimônio líquido. Mas na situação líquida neutra, não há ali um registro de informações no patrimônio líquido. E nós temos também a situação plena nula, em que a empresa ela não tem obrigações e tudo o que ela tem veio dos recursos próprios, veio do patrimônio líquido. Então ela tem uma situação plena, é uma situação em que você pode encontrar também ao analisar ali as informações de um balanço patrimonial de uma empresa que divulga balanço patrimonial pode apresentar esses tipos de informações. Deixa uma curiosidade, pesquise balanços patrimoniais de empresas de aviação, por exemplo. Você vai descobrir que algumas empresas, das empresas, está ali com um patrimônio líquido negativo, não está com um patrimônio líquido saudável, por assim dizer. Então você pode encontrar situações assim, que a empresa ela precisa lidar com as circunstâncias para tornar as operações mais saudáveis. E o patrimônio líquido ele exibe a riqueza remanescente que sobra a ela, que sobra à própria empresa. Balanço patrimonial. O objetivo é chegar nesse demonstrativo, que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial representa ali todo o conjunto de patrimônios, bens, direitos e obrigações, recursos controlados e também incluindo ali as obrigações presentes da entidade para expressar aquilo que a empresa tem e aquilo que a empresa deve. Então, o patrimônio da entidade mostra todos os seus recursos, mostra a sua capacidade operacional, sua capacidade de caixa, vai mostrar ali a sua capacidade financeira, a sua posição patrimonial, como está aquela entidade em termos de nível de recursos, como esses recursos estão sendo geridos. Quando a gente compara ali balanços patrimoniais de períodos distintos, a gente consegue observar a evolução que aquela entidade teve para adquirir mais itens de ativo imobilizado, mais recursos ali a serem geridos. Então é possível entender a realidade de uma empresa através do balanço patrimonial. Então veja só, acompanhe comigo na tela. A palavra balanço recebe esse nome porque evidencia o equilíbrio por causa das origens e das aplicações de recursos, dado que se a empresa tem um recurso, esse recurso teve uma origem e o total das origens é sempre igual ao total das aplicações. Por isso, o total do ativo é sempre igual ao total do passivo barra patrimônio líquido. Então, nós temos esse equilíbrio entre as aplicações de recursos e a palavra... E por causa desse equilíbrio, nós temos a palavra balanço, já que nós temos a figura de uma balança que se equilibra ali com dois pesos iguais. Então, o total de ativo é sempre igual ao total do passivo barra PL, em qualquer circunstância.
As empresas, durante o registro contábil, vão se preocupar ali com com o equilíbrio do balanço, vão se preocupar com os registros a cada período. Então, as empresas podem gerar balanços patrimoniais conforme a necessidade, se for para uso interno ou a cada período, de acordo ali com a legislação, a cada exercício social. O equilíbrio dos lados do balanço se dá a partir da utilização do método das partidas dobradas, graças às origens e aplicações de recursos, na fase dos registros dos fatos. Então, o registro ele se faz muito importante. Então, nós temos fatos contábeis, eventos que acontecem na empresa, que são registrados. Uma vez registrado, processada a informação, pode-se gerar ali um balanço patrimonial, entender como que está o balanço patrimonial da entidade no primeiro mês da empresa. Novos fatos vão acontecer a partir dali. Se o balanço foi criado, a contabilidade não para, ela vai registrar novos fatos, vai registrar novos eventos ali, processar essas informações e no mês seguinte ela vai gerar outro demonstrativo. Então ela parte dos resultados acumulados do balanço patrimonial do mês anterior e registra novas informações em cima para apresentar um novo balanço patrimonial do mês seguinte e entender como está a posição patrimonial da entidade naquele mês ou naquele momento. E esse ciclo, ele continua. Novos fatos contábeis acontecem, novos registros são efetuados e isso nos leva a balanços sucessivos, balanços que a empresa vai gerando ali a cada período. Ela gera esses balanços a cada período para ali entender como está a evolução da empresa. Como que estava a empresa no primeiro mês, por exemplo? Ela tinha poucos recursos. E no segundo mês? Ela tem muitas dívidas, né, já se endividou. E no terceiro mês? Ela tem bastante estoque, ela tem bastante itens de imobilizado, já investiu mais, conseguiu receber dos clientes através das vendas. Então é possível entender através de balanços sucessivos o que está acontecendo em termos de evolução patrimonial. Talvez você encontre na internet, por exemplo, um balanço patrimonial com 2 colunas, mostrando ali um mês e o mês seguinte, ou 2 anos consecutivos, por exemplo. Isso já demonstra ali o chamado balanço sucessivo, em que nós temos pelo menos a informação de 2 balanços e podemos visualizar qual foi essa evolução, como que está ali o crescimento da dívida daquela empresa. A empresa está conseguindo pagar as suas dívidas ou não está pagando suas dívidas? Isso levanta questões sobre como fazer para aquela empresa gerenciar melhor aqueles pagamentos, o que ela pode fazer em termos operacionais, estimular o marketing talvez, para vender mais e com base nisso ter mais caixa para extinguir aquelas obrigações. Então muitas questões são levantadas a partir do entendimento e da visualização dos balanços sucessivos, já que a gente compreende qual é a tendência daquela empresa na sua atuação dentro do mercado. Isso é importante também para o processo de tomada de decisão. Então, ao observar um relatório, é importante ser crítico nesse sentido. Como que está a empresa, a sua capacidade de pagar, a capacidade de gerenciar estoques e itens de imobilizado, como que os itens de imobilizado estão ali depreciando também, isso tem um impacto no resultado econômico da entidade, tudo isso através do balanço patrimonial que evidencia a posição financeira e a posição patrimonial ali da entidade naquele instante. O caso reflete luz. Vamos pensar aqui em mais uma situação em que podemos discutir, pensar em torno dos aspectos da contabilidade, pensando em especial em torno ali do balanço patrimonial. Então veja só, a empresa Reflete Luz apresenta alguns dados sobre os seus bens, direitos e obrigações, conforme é ilustrado abaixo. Com base nesses dados, é possível dizermos qual é a situação líquida da empresa? Ela é favorável ou não? Por quê? Então, é possível observar aqui que nós temos bens no valor de 120 mil, direitos no valor de 240 mil e obrigações no valor de 260 mil. Bens, direitos e obrigações. Qual é a situação líquida da entidade? Essa situação líquida é positiva, é negativa, é neutra, é favorável, não é? Por quê? Então, aqui é importante entender que bens e direitos vai corresponder
ao ativo. E as obrigações vai corresponder ali ao passivo exigível. Tá? Passivo exigível é uma terminologia informal que refere-se ao passivo circulante mais ao passivo não circulante. Então nós temos ali bens, direitos e obrigações. E é importante aqui a gente aplicar o cálculo. Então você tem o cálculo o cálculo do equilíbrio patrimonial, ativo menos o passivo exigível, nos dá a situação líquida. Então, para sabermos a situação líquida da empresa, é necessário calcular dessa forma. A situação líquida é igual ao ativo menos passivo. Então, nós temos que o ativo corresponde ao somatório de bens e direitos, ok? Se você olhar um demonstrativo contábil ou um livro razão, você vai ver esse bens e direitos na forma de conta contábil bem pontuada. Então você vai ter itens lá como estoque, como valores a receber, como bancos, que representam bens e direitos. Então o ativo vai corresponder aqui a 120 mil mais 240, nos dá, portanto, 360, e o passivo, que são as obrigações com terceiros. Neste caso, o passivo é o passivo exigível. São as obrigações de curto prazo e de longo prazo, que somam 260 mil. A diferença entre eles nos dá 100 mil favorável. Favorável por quê? Porque o ativo ele é maior do que o passivo exigível. Então, 360 mil é maior que 260 mil. Por isso, nós temos uma situação favorável. Isso quer dizer que a empresa tem ali uma riqueza líquida de 100 mil. Isso quer dizer, em outras palavras, que se a empresa pagar, extinguir todas as suas obrigações, lhe sobra ali 100 mil de recursos para ela gerenciar. Então, ela tem ali uma certa saúde em relação ali a essa informação, aos recursos que ela tem. Então, ela tem 100 mil de patrimônio líquido. 100 mil refere-se aos recursos próprios. Então, o que ela tem de fato. Se ela pagar tudo que ela deve, lhe sobra 100 mil. Isso é o patrimônio líquido da entidade. São os recursos próprios que ela consegue gerenciar. Quando você observar um balanço patrimonial, busque compreender qual que é a proporção que se tem ali entre o total do passivo circulante mais o passivo não circulante, somados, comparado com o total do patrimônio líquido. Tente ver se o patrimônio líquido é maior do que a soma do passivo circulante e passivo não circulante. Isso mostra, nessa comparação, se a empresa está trabalhando mais com recursos próprios, através do PL, ou se ela está trabalhando mais com recursos de terceiro, através do passivo exigível. Então, nós temos ali essa observação que pode ser feita também. Será que a maior parte dos recursos que a empresa tem está vindo do esforço dela? Ou será que está vindo de terceiros, por meio de empréstimos bancários, fornecedores, entre outros usuários ali da informação? Então, será que está vindo de fora? Muito recurso vindo de fora? Ou muito recurso sendo produzido pela empresa através das suas vendas, no seu dia a dia, nas suas operações? Então, é uma informação muito importante de ser analisada. Às vezes, numa empresa, você pode encontrar um passivo circulante muito enxuto, muito pequeno, e um passivo não circulante muito grande, um passivo muito volumoso em termos monetários ali. Isso pode sinalizar que a entidade está trabalhando para gerenciar os recursos de curto prazo e está preocupada ali com o que vai acontecer no futuro, já que as dívidas ali no longo prazo estão enormes. Então isso sinaliza também que ela precisa trabalhar muito as suas operações no curto prazo para que ela não tenha problemas financeiros no futuro. Essas informações são observadas comparando ali o patrimônio líquido com o capital de terceiros, passivo circulante mais passivo não circulante. Então é importante ter a atenção aí a essas informações que são observadas quando a gente fala ali do balanço patrimonial. Questões para reflexão, já vi aqui que o pessoal já está comentando no chat. Bom, vou deixar aqui a você mais alguns momentos para que você coloque suas dúvidas, suas colocações. Aproveite sempre as nossas oportunidades para colocar seus comentários, suas colocações, opiniões também, às vezes situações que você já ouviu falar ou que você conhece, você pode também estar compartilhando aos tutores aqui no chat, mas eu coloco de antemão aqui
duas questões de reflexão para a gente pensar. Veja só, acompanhe comigo aqui na tela. As situações líquidas podem indicar mal gestão dos recursos da entidade? Será que uma empresa que tem uma situação líquida ali não muito boa, pode isso sinalizar uma má gestão de recursos? Por quê? Que tipo de informação é possível extrair do ativo e do passivo observando ali as estruturas patrimoniais? Então, conhecendo que o ativo é um recurso controlado pela entidade, que o passivo são obrigações presentes que a empresa precisa extinguir em algum momento, sabendo que existe ali um equilíbrio patrimonial também, pense nessas questões. Qual é a sua opinião? Você acha que a empresa ela consegue gerenciar ali os recursos quando ela está numa situação não muito favorável? Bem, vou dar alguns instantes a você para que você possa fazer as suas colocações e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já! Muito bem, voltando aqui à nossa aula, eu queria agradecer a você por sua participação, colaboração aqui em nossa sala de aula. Eu recebi aqui algumas colocações, algumas contribuições. Eu queria agradecer a todos os alunos que estão acompanhando a nossa aula, que estão participando também. Obrigado também aqui pelas colocações. Bom, eu vou ler aqui algumas. O pessoal aqui está dizendo que sim, indicam uma má gestão, pois pode ter sido feita uma análise mal feita, uma análise de mercado, etc. Outras pessoas falaram ali que uma má gestão dos recursos pode ocasionar na extinção da empresa prematuramente. Então, a má gestão pode levar ali a uma extinção da empresa, ou isso é uma perda da continuidade, isto é, a descontinuidade das operações da empresa. Sim, conseguimos identificar, através do PL, se está mal sendo aproveitado ali os investimentos. Quando a gente tem uma situação líquida negativa, por exemplo, numa entidade, isso sinaliza que ela tem mais obrigações do que os recursos propriamente dito. Então, isso, em outras palavras, indica que se a empresa utilizar tudo que ela tem, ela não consegue pagar tudo que ela deve. Vai sobrar ali alguma dívida que ela não vai conseguir pagar. E isso faz com que ela tenha grandes dificuldades de gerenciar as suas obrigações. Ela precisa pagar
todas as obrigações em algum momento. Então ela precisa saber lidar ali com as suas operações, para que as suas operações gerem bastante lucro e esse lucro traga para a empresa maior volume de recursos próprios para a empresa. Então, quando a empresa está numa situação líquida desfavorável ou um PL negativo, por exemplo, ela está no mau caminho. Isso sinaliza que a empresa pode ter tido má gestão ali em termos de investimento, sim, em termos de recursos. Sinaliza que a empresa pode caminhar por uma descontinuidade, isso leva à falência da empresa, mas também é uma oportunidade para a gestão mostrar as suas habilidades de recuperar uma empresa que está em maus lençóis e assim trazer benefícios para a empresa, estimulando, por exemplo, as operações. Então, se a empresa conseguir fazer bons investimentos ali em termos de vender produtos e serviços, souber otimizar as despesas, ela consegue aumentar mais seus lucros. E isso ajuda a compensar as obrigações que ela precisaria pagar ou que ela vai precisar pagar no futuro. Eu queria agradecer a você desde já por sua participação, por suas colocações. Aproveite sempre esses momentos, essas oportunidades que temos aqui em sala de aula. Considerações finais, estamos chegando então ao final aqui da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje nós discutimos a respeito dos livros contábeis, pensando ali no processo contábil de coleta de informação, de lançamento contábil, de registro das informações para apresentar ali relatórios contábeis que podem e devem ser acessados por vocês para o processo de tomada de decisão, para entender como a empresa está, como está a saúde da empresa. Se você estiver dentro da empresa como usuário interno, isto é, como gestor propriamente dito, você pode acessar as informações do livro Razão, um livro diário, para entender com mais detalhes o que aconteceu naquela operação, ou o que aconteceu em termos de movimentação, para onde foi o dinheiro do caixa, para onde foi o dinheiro do banco, de onde veio o estoque que a empresa tem, é possível visualizar através do livro Razão, que serve para rastrear informações. Então, por isso que a auditoria, por exemplo, utiliza muito desses livros para verificar se aquele registro está representando fielmente a empresa, tal como aconteceu nas suas operações. Então, nesse sentido, conforme a gente pode observar, o processo contábil executado pela contabilidade deve ser rigoroso para garantir consistência das informações, garantir também segurança no processo de tomada de decisão quanto à veracidade das informações. E é por meio dos lançamentos que a contabilidade efetua os registros dos fatos contábeis, que devem atender formalidades legais ali, observando os aspectos legais apontados pela legislação. Não só legais, mas também normativos no que diz respeito aos registros contábeis. Os livros contábeis são instrumentos que permitem o registro e a manutenção das informações ao longo do tempo. Então é possível analisar o passado da empresa e é possível entender, projetar o futuro dela através das informações de registro que a contabilidade oferece, que ela fornece. A equação do equilíbrio patrimonial permite a gente saber a situação líquida patrimonial da entidade, se é favorável ou não, comparando ativo com as obrigações exigíveis que ela tem. E o balanço patrimonial, nesse sentido, é a principal peça contábil, a principal demonstração que evidencia a situação financeira patrimonial da entidade. E é nela que retiramos informações sobre ativo, passivo, situação líquida da entidade representada ali no patrimônio líquido. Então, o balanço patrimonial vai mostrar justamente isso, como está a empresa, o que ela tem de recursos, como ela está trabalhando esses recursos, o que pode ser feito, como está a sua posição financeira ali, será que ela tem dinheiro suficiente para pagar as obrigações? Se ela não tem, o que ela pode fazer? Por exemplo, estimular ali o atendimento ao cliente para receber o mais rápido possível dos clientes e assim gerar caixa para extinguir obrigações. Ela pode buscar trabalhar, portanto, observando as informações patrimoniais, o relacionamento com o cliente, o relacionamento com o fornecedor. Ver como que está essa relação e fazer negociações mais aprimorada por meio de contrato. Então, o balanço patrimonial
traz essas informações que auxilia a gestão ali no processo de tomada de decisão. Eu queria agradecer a você por me acompanhar aqui nesta aula de hoje, por sua participação. Muito obrigado e nos vemos então na nossa próxima aula, na nossa próxima oportunidade. Até lá!